Goiânia, 27 de março de 2009. O céu noturno acima da igreja evangélica, Palavra Viva, estava pontilhado de estrelas quando o último hino encerrou o culto de sexta-feira. No estacionamento lateral, as luzes amareladas dos postes projetavam sombras alongadas sobre o asfalto, ainda quente do dia. Foi neste cenário que Lucas Mendonça, 17 anos, foi visto pela última vez. Ele estava diferente naquela noite. Recordaria anos depois Dona Aparecida, uma senhora que vendia água e balas na esquina da igreja. Não tinha aquele sorriso de sempre. Parecia inquieto, olhando por cima do ombro a cada minuto, como se estivesse sendo observado. Lucas era conhecido na congregação por sua dedicação. Filho único de Marta Mendonça, professora da rede municipal, o rapaz havia encontrado na igreja um propósito que transbordava em cada gesto. Ajudava na organização dos cultos, participava do ministério de louvor tocando violão e, aos domingos, chegava cedo para arrumar os inários nos bancos de madeira escura. Naquela sexta-feira, Lucas havia tocado no louvor como de costume. O pastor Ezequiel, então líder da congregação há mais de uma década, pregou sobre obediência e sacrifício. Testemunhas lembram que, durante a mensagem, Lucas parecia absorto, rabiscando algo em um pequeno caderno que sempre carregava. Após o culto, por volta das 21h40, câmeras de segurança de um posto de gasolina próximo registraram Lucas conversando com 2 homens no portão lateral da igreja. A filmagem, de baixa qualidade, mostra o jovem gesticulando com aparente nervosismo. Uma das últimas pessoas a vê-lo foi Mateus Cordeiro, então com 19 anos, que servia como diácono. Lucas me pediu para avisar a mãe dele que chegaria um pouco mais tarde em casa, contou Mateus em seu depoimento inicial. Disse que precisava resolver um assunto importante com o pastor Ezequiel e o irmão Josias, que era tesoureiro da igreja na época. Às 21h15, Marta Mendonça ligou para o celular do filho. A chamada caiu diretamente na caixa postal. Às 23h30, preocupada, ela dirigiu até a igreja, apenas para encontrar o prédio fechado e o estacionamento vazio. Na manhã seguinte, a ausência de Lucas em casa transformaria o que parecia uma noite comum de sexta-feira no início de um dos casos mais perturbadores da cidade. O jovem violonista da Igreja Palavra Viva havia desaparecido sem deixar rastros. Sua carteira foi encontrada em casa, seu celular nunca mais foi ligado, e a última imagem capturada dele mostrava apenas um adolescente de ombros encolhidos, caminhando para fora do alcance das câmeras, em direção a um destino que permaneceria desconhecido por 14 longos anos. A notícia do desaparecimento de Lucas Mendonça espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Em menos de 48 horas, os muros de Goiânia estavam cobertos com cartazes mostrando o rosto do jovem. Cabelos castanhos ondulados, sorriso tímido, olhos que transmitiam uma seriedade incomum para alguém de 17 anos. Marta Mendonça, em sua angústia, transformou a busca pelo filho em sua missão de vida. Professora respeitada na comunidade, ela não hesitou em usar toda a sua rede de contatos. As primeiras semanas foram de mobilização intensa. Grupos de busca formados por membros da igreja, colegas da escola onde Lucas estudava e vizinhos percorreram terrenos baldios, margens de córregos e áreas periféricas da cidade. Nunca vi uma mãe com tanta força, comentou o sargento Ribeiro, que liderou as buscas policiais iniciais. Ela dormia 3-4 horas por noite e passava o resto do tempo distribuindo panfletos, dando entrevistas, pressionando a delegacia. A Igreja Palavra Viva, inicialmente, uniu-se às buscas. O pastor Ezequiel realizou vigílias de oração que duravam madrugadas inteiras. Em suas declarações públicas, descrevia Lucas como um jovem exemplar, cheio do Espírito, um servo fiel que a congregação inteira amava. No entanto, à medida que as semanas se transformavam em meses, uma estranha mudança de comportamento começou a ser notada. A igreja gradualmente diminuiu seu envolvimento nas buscas. As menções ao caso nos cultos tornaram-se mais raras, até cessarem completamente. Foi como se quisessem que esquecêssemos, relatou Dona Conceição, que frequentava a igreja há mais de 20 anos. Quando perguntávamos sobre o andamento das buscas, as respostas eram vagas. Está nas mãos de Deus, diziam, mas algo no olhar deles não parecia certo.
A investigação policial enfrentou obstáculos desde o início, sem sinais de violência, sem pedido de resgate, sem movimentação bancária. O caso de Lucas rapidamente esfriou. A hipótese inicial de fuga voluntária ganhou força entre os investigadores, apesar dos veementes protestos de Marta. Meu filho não fugiu. Ele tinha acabado de ser aprovado para engenharia na UFG. Tinha planos. Deixou o violão em casa, o caderno de composições, até o relógio que ganhou do pai antes dele falecer. Quem foge deixando tudo o que ama para trás? No quarto de Lucas, mantido intacto como um santuário pela mãe, o calendário permaneceu parado em março de 2009. Sobre a escrivaninha, um livro de matemática ainda aberto na página 142, com exercícios parcialmente resolvidos. Na parede, um mural de cortiça exibia ingressos de shows, fotos com amigos da igreja e um versículo cuidadosamente caligrafado: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Enquanto o tempo passava, a cidade seguiu em frente. Em 2012, o pastor Ezequiel deixou a Igreja Palavra Viva, mudando-se para Brasília para assumir uma congregação maior. O tesoureiro Josias abriu sua própria igreja em um bairro afastado. A congregação cresceu, o templo foi ampliado, novos membros chegaram. Muitos, sem jamais ouvir falar do jovem violonista que um dia desapareceu após um culto de sexta-feira. Apenas Marta Mendonça permaneceu inabalável. A cada aniversário do desaparecimento, ela estava na porta da igreja, sozinha ou acompanhada de poucos fiéis, segurando uma faixa com a foto do filho e a pergunta que ninguém conseguia responder: onde está Lucas? Com o passar dos anos, o cabelo de Marta embranqueceu, as rugas aprofundaram-se em seu rosto, mas sua determinação jamais esmoreceu. Em 2018, quase uma década após o desaparecimento, ela fundou a Associação de Familiares de Desaparecidos de Goiás, ajudando outras famílias que enfrentavam a mesma dor. O tempo não cura esta ferida, declarou ela em uma entrevista ao completar 10 anos do desaparecimento de Lucas. Apenas aprendemos a respirar com ela. Não há despedida, não há túmulo para levar flores. Há apenas a espera interminável e a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a paz. O que Marta não sabia é que a verdade estava muito mais próxima do que imaginava, escondida entre as páginas de uma Bíblia guardada no altar da igreja, onde seu filho havia tocado pela última vez. A manhã de 15 de junho de 2023 começou como qualquer outra na Igreja Palavra Viva, agora liderada pelo pastor Gideão Neves, um homem de 45 anos que assumira a congregação em 2017. O templo passava por uma grande reforma. Os antigos bancos de madeira seriam substituídos por poltronas estofadas, o sistema de som modernizado e o púlpito central, uma peça maciça de madeira de lei que servia à igreja desde sua fundação, seria restaurado. Francisca Oliveira, 58 anos, trabalhava como zeladora na igreja há apenas 2 anos. Naquela manhã, sua tarefa era limpar o altar e esvaziar os compartimentos do púlpito para que os marceneiros pudessem iniciar o trabalho de restauração. Foi quando, ao remover uma pilha de Bíblias antigas usadas pelos pastores anteriores, ela notou algo estranho. Uma das Bíblias parecia mais grossa em um ponto. Relataria depois, como se tivesse algo entre as páginas. Pensei que fosse um marcador antigo ou anotações de sermão. A Bíblia em questão era um exemplar de capa preta, com as iniciais P e post gravadas em dourado. Pastor Ezequiel, como Francisca descobriria depois. Ao abri-la, entre as páginas do livro de Lamentações, capítulo 3, encontrou um envelope de papel manteiga, amarelado pelo tempo. Dentro, um bilhete escrito a lápis em uma folha de caderno arrancada às pressas. Senti um arrepio quando li as primeiras palavras, confessou Francisca. Algo me dizia que tinha encontrado algo importante demais para estar escondido. O bilhete, com caligrafia apressada e manchas que pareciam ser de suor ou lágrimas, dizia: se alguém encontrar isso, saibam que fui forçado a entrar em algo que não escolhi. Eles dizem que é pelo bem da obra, mas sei que é errado. Não me deixaram voltar para casa. Tenho medo do que podem fazer. Mamãe, me perdoe por não ter sido mais forte. Deus sabe a verdade. Lucas Mendonça. O papel tremia nas mãos de Francisca.
Embora trabalhasse há pouco tempo na igreja, ela conhecia a história do desaparecimento. A imagem de Marta Mendonça com cartazes do filho era uma visão ocasional que intrigava os novos membros da congregação. Francisca hesitou. Seu primeiro instinto foi levar o bilhete diretamente ao pastor Gideão, mas algo a fez recuar. Em vez disso, fotografou o bilhete com seu celular e, após recolocá-lo cuidadosamente no envelope, deixou-o onde o encontrou. Ao final do expediente, dirigiu-se não à casa pastoral, mas à delegacia mais próxima. Em questão de horas, a Polícia Civil de Goiás reabriu oficialmente o caso do desaparecimento de Lucas Mendonça. A Bíblia foi apreendida e enviada para a perícia. O bilhete, protegido pelo envelope de papel manteiga, preservara impressões digitais por 14 anos, um detalhe que se provaria crucial nas semanas seguintes. Os peritos confirmaram. A caligrafia no bilhete correspondia a amostras da escrita de Lucas em cadernos escolares guardados por sua mãe. Mais impressionante ainda, as impressões digitais no papel não eram apenas do jovem desaparecido, mas também de outra pessoa, alguém cujas digitais estavam no sistema por uma condenação posterior por estelionato, Josias Ferreira, o antigo tesoureiro da igreja. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente pela cidade. Jornalistas cercaram a igreja e a casa de Marta Mendonça. Nas redes sociais, antigos membros da congregação começaram a compartilhar histórias sobre a gestão do pastor Ezequiel e seu círculo próximo. Quando finalmente pôde ver o bilhete do filho, protegido por um invólucro plástico nas mãos do delegado, Marta cobriu a boca para sufocar um soluço. Esta é a letra dele. Este é meu filho pedindo perdão, quando era ele quem merecia ser perdoado. A pergunta que ecoava na mente de todos era: como o bilhete foi parar dentro daquela Bíblia específica, guardada no altar por todos esses anos? E o que significava aquela referência a ser forçado a entrar em algo? A resposta começaria a surgir quando Josias Ferreira, localizado em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, foi trazido para prestar depoimento. Seu rosto, outrora confiante nas fotografias antigas da igreja, agora exibia o cansaço de um homem perseguido por seus próprios segredos. Não fui só eu, foram suas primeiras palavras ao delegado. Nunca tivemos a intenção de machucar o rapaz. As coisas simplesmente saíram do controle. A sala de interrogatório da Delegacia de Homicídios de Goiânia tinha paredes cinza claras e uma única janela com persianas metálicas permanentemente semicerradas. Sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, Josias Ferreira, 61 anos, parecia menor e mais frágil do que nas fotografias de arquivo da igreja, onde costumava posar com orgulho ao lado do pastor Ezequiel. O interrogatório, que durou mais de 7 horas, foi conduzido pelo delegado Paulo Vieira, que assumira o caso após a descoberta do bilhete. A gravação é posteriormente anexada ao processo, revelou um homem dividido entre o desejo de aliviar sua consciência e o instinto de autopreservação. Foi tudo ideia do pastor Ezequiel, insistiu Josias inicialmente. Eu era apenas o tesoureiro, seguia orientações, mas à medida que o interrogatório avançava, inconsistências em seu relato começaram a surgir. Os investigadores já haviam mapeado um esquema complexo. Entre 2007 e 2012, a Igreja Palavra Viva havia recebido doações substanciais de fiéis para projetos missionários que nunca se concretizaram. Documentos bancários mostravam transferências para contas pessoais, tanto de Ezequiel quanto de Josias. Lucas descobriu por acidente, admitiu finalmente Josias, após ser confrontado com evidências documentais. Ele ajudava na organização dos recibos de dízimos. Era metódico, anotava tudo. Percebeu discrepâncias nos valores, começou a fazer perguntas. Segundo Josias, nas semanas anteriores ao desaparecimento, Lucas havia encontrado registros de doações específicas, incluindo uma de sua própria mãe, que vendera um terreno herdado do marido para contribuir com a construção de um orfanato na África, que foram desviadas para contas particulares. O menino era idealista demais, disse Josias, com um misto de desprezo e admiração. Confrontou o pastor Ezequiel depois de um ensaio do Ministério de Louvor. Disse que ia expor tudo se o dinheiro não fosse devolvido. Na noite do desaparecimento, Lucas foi chamado para uma conversa no escritório pastoral após o culto.
Lá estavam Ezequiel, Josias e um terceiro homem, Renato Menezes, que trabalhava como segurança da igreja e tinha um passado nebuloso que poucos conheciam. A ideia era apenas assustá-lo, continuou Josias, agora com a voz embargada. Levamos ele para o sítio do Renato, a uns 40 quilômetros da cidade. Só queríamos que ele entendesse a seriedade da situação, que assinasse um termo se comprometendo a não falar nada. Mas Lucas se recusou. Mesmo sob ameaças, manteve-se firme em sua decisão de expor o esquema. Foi quando, segundo Josias, a situação saiu do controle. Renato tinha um temperamento explosivo. Lucas tentou fugir. Houve uma briga. O depoimento de Josias foi interrompido diversas vezes por suas próprias lágrimas. Ele revelou que Lucas havia escrito o bilhete ainda na igreja, momentos antes de ser levado para o sítio, quando percebeu que algo grave estava prestes a acontecer. Na pressa da saída, o jovem conseguiu esconder o papel dentro da Bíblia que estava sobre a mesa do pastor, um último e desesperado pedido de socorro que permaneceria oculto por 14 anos. Com a confissão de Josias, a polícia localizou Renato Menezes, que vivia sob nome falso no Paraguai. Preso e extraditado, ele eventualmente quebraria o silêncio, levando as autoridades ao local exato onde o corpo de Lucas havia sido enterrado, em uma área remota do sítio que, anos depois, foi vendido a terceiros. O pastor Ezequiel, localizado em Brasília, negou todas as acusações inicialmente. Apresentou-se como vítima de uma conspiração, chegando a sugerir que Josias e Renato agiam por conta própria. No entanto, registros telefônicos da época e documentos bancários provaram seu envolvimento direto não apenas no desvio de fundos, mas também na articulação do que aconteceu naquela noite de sexta-feira. A exumação dos restos mortais de Lucas Mendonça foi realizada em uma manhã chuvosa de agosto de 2023. Os exames confirmaram a identidade através de DNA e revelaram uma fratura craniana como causa provável da morte. Ao lado dos restos, foi encontrado um pequeno objeto que devastou Marta Mendonça, o relógio que ela e o marido haviam dado ao filho quando completou 15 anos. No dia 15 de setembro de 2023, uma cerimônia solene foi realizada no cemitério Jardim da Paz. Centenas de pessoas compareceram ao funeral, incluindo antigos membros da Igreja Palavra Viva e jovens que sequer eram nascidos quando Lucas desapareceu, mas foram tocados por sua história. Em frente ao túmulo do filho, Marta Mendonça, agora com 65 anos, cabelos completamente brancos e o rosto marcado por 14 anos de busca incansável, fez um pronunciamento que foi transmitido por todas as emissoras locais. Em suas mãos, uma cópia do bilhete encontrado na Bíblia, protegida por um quadro de vidro. Meu filho escreveu que me pedia perdão por não ter sido mais forte, mas foi ele quem nos ensinou sobre verdadeira força, declarou, com voz firme apesar das lágrimas. Lucas não abandonou sua fé. Ele foi silenciado justamente por vivê-la com integridade, por recusar-se a compactuar com a mentira, mesmo quando ela vinha de quem deveria ser exemplo. O caso resultou na prisão de Ezequiel, Josias e Renato, condenados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Também levou a uma investigação mais ampla sobre desvio de recursos em instituições religiosas, com a criação de um núcleo especializado no Ministério Público de Goiás. A Igreja Palavra Viva, agora sob nova liderança, estabeleceu um memorial permanente no templo, uma placa de bronze com a foto de Lucas e o versículo que estava em seu quarto. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Abaixo, uma simples inscrição, para que nunca nos esqueçamos que a verdadeira fé não teme a verdade. Ao lado da Bíblia, onde o bilhete foi encontrado, agora exposta em uma redoma de vidro, há um livro de visitantes que rapidamente se encheu de mensagens. Uma delas, escrita por um jovem de 17 anos, resume o sentimento que o caso deixou na comunidade. Lucas desapareceu em um tempo em que o silêncio protegia os poderosos. Seu bilhete esperou pacientemente, até chegar a um tempo em que pudéssemos ouvir sua verdade. Que nunca mais seja necessário esperar tanto. Para Marta Mendonça, a jornada de 14 anos terminou com uma dolorosa resposta, mas também com um propósito renovado. A Associação de Familiares de Desaparecidos que ela fundou continua seu trabalho,
agora com apoio institucional e um fundo criado com a indenização que recebeu da igreja. Mas meu filho deixou um legado maior do que qualquer um poderia imaginar, disse ela em sua última entrevista. Seu bilhete não apenas revelou a verdade sobre seu destino, mas também nos lembra que nenhum poder, nem mesmo o que se veste de sagrado, está acima da justiça e da verdade. Na pequena escrivaninha do quarto que permaneceu intacto por 14 anos, o caderno de matemática finalmente foi fechado. Ao lado dele, em uma moldura simples, o bilhete que mudou tudo, não mais uma mensagem perdida, mas um testemunho permanente de que a verdade, por mais tempo que permaneça oculta, encontra seu caminho à luz.